Olá, alunos de pós-graduação em Gestão e Docência da Educação Infantil. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Kelly Sakata e na aula de hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos sobre gestão no contexto da educação infantil. Então, só para relembrar vocês, nas atividades anteriores, vocês já participaram do encontro síncrono, já assistiram a videoaula que eu apresentei para vocês a disciplina, participaram do fórum, né? Que foi muito importante, relatando a experiência de vocês no contexto da gestão e até uma forma de retomar, né? Qual que é o papel do gestor nesse contexto. Aí na aula de hoje, o nosso objetivo é discutir as tendências da gestão escolar, principalmente com reflexões sobre diversas teorias, né, que perpassam essa gestão e trazendo as especificidades do universo da educação infantil, tendo como principal foco as fases que compõem essa etapa da educação básica, né? Para a gente pensar depois que vocês vão fazer a leitura de um texto bem importante que vai falar sobre esses desafios no contexto da educação infantil, é a organização do trabalho pedagógico. Então, essa aula é como se fosse um preâmbulo, né? Uma introdução para quando vocês forem fazer a leitura do texto, né? Da próxima atividade de vocês já conseguirem entender e fazer articulações em relação à especificidade desse trabalho, né? Da organização do trabalho pedagógico no universo da educação infantil. Então, agora, a gente adentrando ali de forma mais profunda, essas tendências da gestão escolar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que são tendências, né, no contexto da gestão escolar e o que elas implicam. O que a gente tem que pensar quando a gente vai trazer a especificidade do trabalho no contexto da educação infantil, o que tem a ver essa educação infantil e essas tendências. Então, assim, para vocês entenderem primeiro o que é tendência, tendência é como se fosse um corpo teórico que direciona o trabalho da gestão. Então, por exemplo, se eu falo assim, aquela unidade escolar, ela tem uma gestão muito autoritária, né? Ela não dá voz aos alunos, ela não traz os pais para participação. Então, essa é uma gestão que tem tendência a ser autoritária. Se eu falo para vocês, aquela gestora, ela tem um diálogo mais aberto, ela procura ouvir e chamar os pais para conversar sobre algumas questões de avaliação das crianças, por exemplo, né? Ela está devolutiva sobre o encaminhamento que é realizado com as crianças. Então, a perspectiva dessa gestão já é uma gestão mais participativa, né? Então, se você traz um outro aspecto de uma outra gestão de outra unidade, em que há uma colaboração entre os professores, né? Há uma troca de experiências, há reuniões mais frequentes. Então, a gente pode dizer que essa gestão ela tem uma tendência mais colaborativa. Então, veja, a tendência ela está relacionada à forma de desenvolver da gestão naquele contexto. Então, é importante quando a gente vai pensar sobre a gestão, que essa tendência ela tem uma visão de homem, ela tem uma visão de mundo, ela tem uma visão de sociedade. Então, se eu tenho uma gestão que ela é mais participativa, eu estou entendendo que uma visão de homem ela é mais colaborativa, eu estou entendendo que essa sociedade ela vai ter mais aspectos do diálogo, é um tipo de formação que essa tendência vai me trazer. E o que ela implica? Essas questões que eu estou trazendo para vocês. Então, se eu tenho uma perspectiva democrática, a minha gestão ela vai ter mais espaços para o diálogo. Então, vai implicar em situações de diálogo. Então, o que eu penso sobre o mundo, sobre a sociedade, ela vai estar com uma relação direta no espaço da gestão, no meu fazer da gestão, né, enquanto gestora. Mas a gente pode se perguntar, o que tem a ver, né, qual que é a especificidade no contexto da educação infantil? Então, se a gente for parar para pensar que as crianças, né, uma perspectiva histórica, lá na Idade Média, lembra que vocês já estudaram isso? Elas eram vistas como adultos em miniatura,
em miniatura, eram retratadas em imagens da época, elas eram tratadas como na verdade adultos, né? Não tinham estudo sobre as infâncias. E daí, passando esse período, né, lá ainda na sociedade medieval, a criança, a partir do momento em que passava a agir, ela não tinha solicitude da mãe, né? Ela já ingressava na sociedade numa forma de mini adultos, né? Que a gente já estudou isso principalmente em vários autores, né? Como Arrier, entre outros, né? E daí, nessa perspectiva, a tendência é o tratamento como adulto. Mas a sociedade, ela avançou, né? Principalmente a partir da Idade Moderna, por volta do século XVI, a gente já começa a ter uma visão de criança como um ser social, né? Como um ser que ele vai ter algumas fases e etapas que a gente tem que se debruçar, principalmente com os estudos no âmbito da psicologia, né? Então, todo esse processo histórico, ele foi se consolidando e hoje em dia a gente já entende a criança como um sujeito histórico, um sujeito social, que produz cultura, né? É um sujeito ativo, criativo, e o desenvolvimento dele, ele dá de diversas formas. A gente fala que é um desenvolvimento integral. E quando a gente vai pensar nessa concepção de criança, a tendência é que essa escola, para atendimento dessa criança, ela tem que ser uma perspectiva de uma gestão democrática, uma gestão que consiga olhar esse sujeito de múltiplas formas, sobre muitos aspectos, né? Então, a implicação que eu trago para vocês aqui é que o gestor, ele tem que buscar esse perfil de gestão para atender essa especificidade do contexto da educação infantil. Então, qual que é o papel do gestor escolar nessa perspectiva da promoção da gestão democrática? Ela tem que ser no espaço escolar baseada na participação social, no trabalho conjunto entre direção, corpo docente, pedagógico, funcionários, alunos e comunidade. Ela é entendida como um direito, né, conquistado após muita luta dos profissionais da educação, muita luta das mães para esse espaço ser consolidado. Então, é essa perspectiva que a gente defende, é essa tendência, né? Na verdade, a gestão democrática, ela é um princípio normativo, ela está tanto nos documentos normativos legais, né? Então, ela vai ter que ter, para ser concretizado, um conselho de classe, um conselho escolar, né? Ela tem que ter essas instâncias democráticas para poder ser concretizada. Então, no contexto da educação infantil, essa gestão, ela vai trazer a participação dos pais, né, para pensar esses espaços, essas rotinas e principalmente o tempo das crianças. Então, o gestor, ele não pode perder de vista quais são os objetivos no contexto da educação infantil, que é o desenvolvimento positivo, né, como promover imagem positiva, independência, autoconfiança. Então, a criança, ela tem que ser se tornar protagonista nesse universo, né, que é o contexto da educação infantil. E como que o gestor, ele vai promover esse protagonismo, né? Como que ele vai organizar esses espaços sem perder de vista esses objetivos? Que além desse desenvolvimento positivo, é o vínculo afetivo, a criança precisa de afeto, do cuidado também, né? O cuidar e educar caminhando junto. Então, esses vínculos afetivos, ele visa estabelecer relações com adultos e crianças, fortalecendo a sua autoestima, expressão e comunicação, que é um objetivo também, utilizando diferentes linguagens para expressar ideias e sentimentos. Quando eu falo de linguagens, eu estou trazendo o contexto ali dos documentos normativos que até antecedem a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, a gente vai ver em vários documentos esse direcionamento das diferentes linguagens. Então, a criança, ela tem uma linguagem oral, ela tem uma linguagem escrita, com garratujas, com desenhos, né? Ela tem uma linguagem tecnológica que ela faz usufruto, ela tem uma linguagem corporal, né? Então, tem vários tipos de linguagens que o gestor precisa pensar em como que vai ser desenvolvido no contexto ali da unidade que ele está gerenciando, que ele está administrando, digamos assim, né?
Então ele tem que pensar que ele tem que ter essa ponte com os professores, ele tem que fortalecer esse avanço na prática do dia a dia dos professores, especialmente quando a gente pensa na formação continuada. E daí o último objetivo ali que eu trago, né, a partir do texto que vocês vão ler, é essa diversidade cultural. Então, conhecer as manifestações culturais demonstrando interesse e respeito também faz parte de um dos objetivos da educação infantil. Então, o conteúdo da educação infantil é essa manifestação da cultura. E quando eu digo cultura, é uma cultura ampliada, né? Não é uma cultura eurocêntrica, norteadora. É uma cultura que faz com que as crianças consigam entender essa complexidade do mundo em que a gente vive. Então, veja, são muitos desafios que a gente vai identificar nesse papel do diretor escolar. E daí o texto também vai trazer para vocês que esse diretor ele tem que ter um princípio de liderança, articulação, administração e principalmente o aspecto pedagógico. Então a gente fala que no contexto da educação infantil tudo é pedagógico. Desde quando a criança coloca o pezinho lá na escola até a hora que ela volta para os pais, tem aspecto pedagógico. Então é para além daquele momento da atividade. O pedagógico ele se refere à autonomia de se cuidar e se vestir, quando a criança consegue lavar a mãozinha e secar sozinha, quando a criança consegue ter autonomia para se alimentar, para cuidar do espaço em que ela está localizada, né? Então toda essa autonomia também faz parte do desenvolvimento e do pedagógico que a gente traz junto com as crianças. Então, o pedagógico no contexto da educação infantil vai perpassar toda a rotina, né? Desde a hora do soninho, a hora da alimentação, a hora da higiene, a hora da atividade em si, a hora do parque. Então, os professores e principalmente o diretor, ele tem que entender, e a diretora, né? Eles têm que entender esse aspecto que a escola tem que proporcionar junto a essas crianças. Então, será que a escola ela está organizada, planejada, com um cronograma bem articulado para estar ajudando nesse desenvolvimento, que é o objetivo na questão pedagógica? Então, o papel do diretor, ele passa por isso. A administração é em relação a gerir recursos, materiais financeiros, essa articulação perpassa a relação entre as famílias, a comunidade, a instituição escolar, e essa liderança ele tem que ser uma autoridade. A gente sempre fala assim, né? A direção ela é uma autoridade, ela não é autoritária. Então eu não posso ser autoritária, eu tenho que ter o diálogo, eu tenho que seguir o princípio e a tendência da gestão democrática, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um direcionamento, né? Eu tenho que ter uma organização, eu tenho que ser uma autoridade, no sentido que eu consigo dar voz e direcionamento ao contexto, aos sujeitos que estão ali presentes, né? E daí, quando a gente vai pensar nessa equipe de gestão escolar, é bem importante a gente pensar nas atribuições de cada eixo que a gente tem nessa equipe, né? Então, a direção nesse princípio de liderar, de coordenar, de orientar a vida escolar, uns funcionários e técnicos que apoiam, né, o funcionamento da instituição, a coordenação pedagógica, que ela é vinculada estritamente a essa organização do trabalho pedagógico e formação docente. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né? A depender da forma de estrutura de cada unidade escolar, vai ter lugar que tem só a direção que vai fazer o papel da coordenação pedagógica, vai ter lugar que tem a direção, a vice-direção e 2 coordenadores pedagógicos. Então, dependendo da estrutura, o coordenador pedagógico ele fica com essa função dessa organização. Mas tem escolas que o número de matrículas é menor, que essa coordenação ela faz parte do trabalho da direção escolar. Então, é muito importante a gente verificar qual que é a estrutura, né? Qual que é a organização dessa escola que eu estou me referindo. E os professores que vão desenvolver lá as práticas pedagógicas, né, no processo de ensino-aprendizagem. Então, também tem que ficar muito claro qual que é a atribuição de cada sujeito, mas ao mesmo tempo que elas têm que ser articuladas, né? Que elas têm que ser permeadas com essa liderança, né? Essa questão da autoridade que eu já mencionei do diretor escolar.
Então, nesse contexto que a gente propõe de tendência sobre gestão democrática, né, a gente pensar esse princípio da gestão democrática como um norteador para a gente alcançar, tem muitos desafios para ser concretizado, né? Então, a falta de participação dos pais, né? Então, muitos diretores e diretoras, coordenadores pedagógicos falam desse desinteresse dos pais em participar da gestão escolar, especialmente após esse período que a gente observa de pós-pandemia, né? A gente achou que ia trazer mais essa aproximação, mas no fim de lá para cá ainda tem muitos resquícios. A centralização, né? Então, um outro desafio é a gente descentralizar, porque uma gestão muito centralizada na secretaria administrativa, ela não é aberta ao diálogo. Então, precisa que essa gestão ela seja mais descentralizada. O desconhecimento também é um desafio, então a falta de compreensão sobre o que é a democratização das instituições, uma falta de conhecimento sobre como que a gente vai compreender essa democratização enquanto diálogo, que é muito difícil, mas que traz muita qualidade, né, para o contexto do atendimento das crianças, e até a desmotivação, que é uma falta de incentivo. Então, como que eu, gestor, diretor, vou conseguir incentivar a participação desses sujeitos, né? Tanto professores, quanto trazer os pais para a escola, quanto até ouvir as crianças, quais que são as demandas das crianças, porque a gente imagina que por serem muito pequenos, né, que tem lá os bebês, as crianças pequenas e bem pequenas, mas elas podem ser ouvidas. O choro é uma forma de manifestação de articulação entre os sujeitos, né? Ela está pedindo alguma coisa. Então, será que a gente tem essa escuta pedagógica? Será que a gente tem esses momentos de ouvir? Qual que é a demanda dessas crianças, o momento certo para fazer tal atividade e para modificar até a rotina no dia a dia? Então, o diretor ele tem que se ater a todas essas questões. Então, a gente indica alguns caminhos para uma escola participativa. Quais seriam os caminhos, então? A formação continuada, né, que seria a capacitação de gestores e educadores voltados para uma prática mais democrática, uma comunicação efetiva com canal aberto, né? Hoje em dia a gente tem muitos meios de comunicação que bem lá atrás, quando eu trabalhava nesse contexto, não havia, né, uma comunicação pelo WhatsApp, com grupos, com e-mail, né? Então, hoje em dia tem muitas formas de se comunicar, mas tem que ser uma comunicação clara, tem que ser uma comunicação certeira, né? Para você conseguir trazer a linguagem da família e da comunidade que você está inserido. O incentivo à participação, que é a valorização das contribuições de todos os envolvidos, desde a merendeira até a escola que tem inspetor, o profissional de apoio, o professor regente, a família. Então, a gente tem que incentivar, enquanto gestor, a todos participarem, porque todos conseguem contribuir de acordo com os seus conhecimentos. E daí o finalzinho para esse caminho de uma escola participativa seria a autonomia escolar, que é essa liberdade para desenvolver projetos que atendam às necessidades locais. Então, a gente observa muitos professores reclamando que quando vão tentar desenvolver alguma atividade diferenciada, algum projeto que articule com outras turmas, há uma resistência no contexto da gestão. Então, nós, enquanto gestores, vocês, enquanto futuros ou já atuais gestores, tem que pensar sobre isso, né? Como que eu vou desenvolver e atender essa localidade de forma que eu dê uma certa liberdade orientada, né? Então, a gente sabe que tem regras, que tem normas, mas a gente entende que tem que ter essa liberdade orientadora. E daí aqui no final, né, que a nossa aula é bem curtinha, agora que tá ficando bom a gente vai diminuindo o ritmo, mas agora no final eu trouxe para vocês essa imagem, para a gente pensar assim, né? Eu sempre digo, a nossa velhice, a gente quando vai ficando mais velho, sempre tem medicamentos, tem produtos que fazem com que a nossa velhice, digamos assim, a nossa maioridade, ela se torne mais longa, mais prazerosa, né? Então a gente percebe que a gente consegue viver mais enquanto seres humanos, mas ainda não inventaram nenhuma fórmula para alongar a infância, para aumentar o tempo de infância. Na verdade, conforme vai passando o tempo, a infância, o tempo de infância e de ser criança vai diminuindo cada vez mais.
E nós, enquanto gestores, né, e vocês, enquanto gestores, professores, pensem sobre isso, né? A infância é muito curta. Então, que a criança se desenvolva, a gente tem que proporcionar esse desenvolvimento, mas a partir de experiências e vivências do cotidiano que sejam prazerosas, né? Que tragam para a criança a vontade de ir para a escola e de aprender, que faz com que a criança se desenvolva na sua integralidade. Então, pensem sobre isso, eu deixo essa reflexão agora no finalzinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa discussão e reflexão de hoje. Lembrando que a gestão escolar, a gente fala gestão escolar, mas a gestão no contexto da educação infantil, ela tem que ser vista assim, de forma que a gente atenda às especificidades da infância. Muito obrigada, espero que vocês continuem ali não perdendo os prazos, não perdendo as atividades que a gente indicou para vocês nessa agenda e nos vemos no próximo encontro. Grande abraço, tchau, tchau.